Pessoal, boa noite a todos, sejam felizes. Aqui quem vos fala é Enéas Moncarati e hoje, dia 15 de abril de 2025, estamos em mais um encontro do Essential, dessa vez com novidades um tanto quanto bombásticas, né? Vou explicar como é que a gente vai fazer para transmitir essas novidades para vocês. Olha, de cara, as notícias são boas, né? O processo em si tem que começar em alguma hora, em algum momento. E, sinceramente, do jeito que o mundo está, gente, quanto antes ele começar, na minha humilde opinião pessoal, melhor, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos ver aí em torno de 13 minutos de uma live de Louise Castanhedo, em que ela própria dá a notícia, tá? É uma notícia relativa a quando se daria o início do que a gente chama de ápice da transição planetária. O ápice, como todo mundo já sabe, porque eu já falei bastante disso em encontros passados, o ápice é a culminância, é o clímax, é o auge do processo de transição planetária. E esse ápice, ele é caracterizado principalmente por ocorrências, por eventos, por fatos, né, que vão acontecer, que a gente chama de eventos terminais. Existem basicamente 7 eventos terminais programados para acontecer daqui a pouco, né? Ou para começarem a acontecer, talvez esse ano ainda. Essa é a novidade, já estou dando spoiler aqui, né? Desses 7 eventos terminais, gente, dois deles podem ser caracterizados como tanto quanto negativos, né? Mas os outros 5 são extremamente positivos, compensam tranquilamente a negatividade dos 2 primeiros, tá? Vamos lembrar também que está havendo, conforme ainda os conteúdos trazidos por Dona Luíse, ela é apenas a psicógrafa, a mensageira, ok? Não é ela que escreve, ela traz os conteúdos à feição de um Chico Xavier, né? Que também era o mensageiro, né? Não era quem escrevia. Então, os conteúdos vêm de quem? Vêm de seres estelares, elevados espiritualmente, e vêm da alta espiritualidade do próprio planeta Terra. Segundo Dona Luíse, como eu dizia, está havendo uma suavização do ápice da transição planetária. O protocolo todo o protocolo operacional com que os eventos terminais se desenrolariam foi completamente modificado e melhorado, da água para o vinho, do vinho para a água, como queiram, pelo próprio Cristo Jesus, com a anuência de Deus, com a anuência do Pai Eterno. Ok? Isso é importante que a gente ressalte aqui agora. Portanto, não foi uma alteração qualquer, foi o próprio governante planetário da Terra que, graças ao nosso mérito, é importante pontuar isso também, graças ao mérito da população encarnada e desencarnada residente aqui na Terra, houve condição kármica, portanto, né? Houve condição meritória, portanto, de se alterar para melhor os protocolos operacionais dos eventos terminais do ápice da transição planetária. Que eventos seriam esses, né? Eu vou rapidamente aqui nomeá-los, né? São 7 eventos, né? Em seguida, vamos assistir aqueles 13 minutos que eu lhes falei, em que a Dona Luíse traz novidades extremamente importantes para a nossa consideração. Vamos assistir os 13 minutos, vamos pausar, é claro, a live dela durou 2 horas e meia, foi no último dia 13, domingo passado, de noite, e vou comentar, é claro, esses 13 minutos. Em seguida, vamos assistir mais um corte de em torno de 10 minutos dessa mesma live dela, mesmo esquema, né? A gente vai assistir, vamos pausar e eu vou comentar, tá? Mas do que a gente está falando aqui, afinal? Quais são esses eventos terminais, né? E da onde vem o próprio conceito de evento terminal? Eventos terminais não é um conceito que eu inventei. O conceito de eventos terminais foi inventado pela historiografia francesa. Ferdinand Braudel, Marc Bloch, por exemplo, né, foram historiadores franceses do século XX que cunharam o termo eventos terminais. São eventos que, quando acontecem, reorganizam, reestruturam, refundam o que a gente chama de civilização. Exemplos de eventos terminais: queda do Império Romano, queda do Muro de Berlim, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e por aí vai. Ok? Notem que são eventos
que, no nosso caso aqui, de transição planetária, não precisam necessariamente ser de natureza catastrófica, muito pelo contrário. Volto a chamar a atenção de vocês para o fato de que, dos 7 eventos terminais previstos, 2 são de natureza um tanto negativa, mas os 5 outros são todos maravilhosos. Que eventos são esses, que a gente chama de terminais, que tem a ver com o ápice da transição planetária? O primeiro é o apagão eletromagnético, também chamado de operação apagão, também chamado de apagão tecnológico. Tá? O segundo é justamente a operação de captura e exílio de 4 bilhões de trevosos desencarnados, residentes aqui no planeta Terra, por Miguel Arcanjo e suas hostes, com a ajuda de seres estelares elevados. Tá? Todo mundo vai se reunir, então, para fazer esse dever de casa, para fazer essa ação que vai acontecer durante a Operação Apagão, que só vai ter a duração de 72 horas. Durante a Operação Apagão, não vai ter eletricidade, internet, telecomunicações. 72 horas depois, volta somente a eletricidade, a internet não volta, a telecomunicações não voltam. Quando eu falo de telecomunicações, estou me referindo à TV aberta, à TV fechada, streaming, etc. Qual é a única coisa que vai funcionar nessa história? Rádio amador, rádio PX, rádio amador, tanto faz como você queira chamar. Quem puder comprar e comprar o equipamento, né, de rádio amador, rádio PX, se tornar rádio amador, vai poder ser um farol em meio à escuridão, porque vai poder saber o que acontece em pontos longínquos e provavelmente vai passar a notícia adiante. Tá? Durante algum tempo, não se sabe quanto, talvez meses, talvez um ano, até talvez um pouco mais de um ano, talvez mais, não se sabe, né? Mas vai depender da reação coletiva da humanidade ao que vai acontecer com ela, porque essa reação vai ser avaliada pelo alto, com A maiúsculo, e dependendo do tipo, do teor da reação coletiva, vai haver, por exemplo, mais ou menos tempo em que internet e telecomunicações vão estar em off. Da mesma forma, temos aí o terceiro evento terminal, que é a operação de despertamento físico. É ali que entram terremotos e maremotos, por exemplo, mais localizados no hemisfério norte, creio eu, do que aqui no hemisfério sul. O Brasil vai ser bastante protegido dessa história toda, né? É só olhar lá o vídeo 114, né? Todos os vídeos da Dona Luiz são numerados, né? Quem quiser maratonar, ela já tem 182 vídeos postados, 3 livros publicados, e é só olhar o vídeo 114, cujo título é Como é que o Brasil ficará depois da Operação Despertamento Físico? E a resposta é essa, né? Essa pergunta. O título do vídeo tem essa forma de pergunta: como é que o Brasil fica depois desse terceiro evento terminal, que é a Operação Despertamento Físico, que é um eufemismo, né? Despertar quem? Despertar as pessoas que estão imersas no materialismo, dizem as fontes de informação que trazem e depositam no colo de Dona Luísa todo esse conjunto de informações novas que ela está disseminando há pouco mais de um ano e meio, acho que nem 2 anos, né? Se tiver feito 2 anos, é muito. Mas ela já tem, portanto, 180 vídeos no seu canal do YouTube, chamado Luiz Castanhedo, Bastidores da Transição Planetária, e 3 livros já publicados. Eu consegui ler o segundo. Ok? Vamos lá. Esse terceiro evento terminal, que vai ter algum nível de devastação física, repito, mais localizada no hemisfério norte, linha do Equador, para baixo, hemisfério sul, onde o Brasil está, para cima, hemisfério norte, onde se localizam nações como Estados Unidos, né, as nações europeias, a nação russa, que está em guerra com a Ucrânia, não é isso? A China também está no hemisfério norte, né, e por aí vai. Dependendo da reação da humanidade, da reação coletiva da humanidade à Operação Apagão, né, se for uma reação desumana, desmedida, com abusos, né, com maldade, em que as pessoas se tornam egoístas, se tornam malvadas, né, deixam vir à tona o pior de si e não o melhor, se a reação for essa, o que a gente sabe é que o terceiro evento terminal, que é a Operação Despertamento Físico, vai ter terremotos e maremotos mais intensos e devastadores. Tá? Não estou aqui para adorar a pílula, mas também estou aqui para dizer que a notícia é boa. Como assim? É boa? Como assim? Ora, vai haver uma reestruturação completa
do que a gente chama, por gentileza, olha aí, por gentileza, não estou... O que aconteceu aqui? Ah, tá, ok, tudo bem. Entrou alguém aqui e me confundiu, mas já me situei de novo, desculpe. Eu dizia, então, que dependendo da situação reinante em termos de reação coletiva da humanidade durante a Operação Apagão, a subsequente Operação Despertamento Físico, que ocorre apenas dias depois do final da Operação Apagão, acho que nem 10 dias depois vem a Operação Despertamento Físico. Essa Operação Despertamento Físico pode ser mais ou menos intensa em decorrência do tipo de reação coletiva que vamos ter na humanidade. Quanto pior for essa reação coletiva, pior também será, em termos de destruição, devastação, a tal da Operação Despertamento Físico. Já falei de 3 eventos terminais, não é isso? 2 deles são negativos, como vocês já notaram, né? Mas o segundo não é. A captura e exílio de 4 bilhões de seres trevosos desencarnados vai gerar um alívio psíquico enorme na nossa psicosfera e vai, efetivamente, ser um livramento para nós todos aqui, encarnados e desencarnados, que residimos no planeta Terra, na medida em que não vamos mais ter o grau de dificuldade, o grau de obstáculos diariamente colocados em nossa trajetória evolutiva. Ou seja, vamos ser ajudados com o exílio imediato desses seres trevosos desencarnados, que vai ocorrer em 72 horas. Isso é a briga de cachorro grande, são as hostes angelicais e arcangelicais de Miguel Arcanjo, ele próprio em pessoa, mais seres estelares elevados com sua ciência e tecnologia avançadíssimas, que vão dar cabo disso. Não é coisa para nós, né? O 4º evento terminal, eu quero descrever rapidamente os 7 eventos, né? Já descrevi 3, vamos ao 4º. O 4º evento terminal, dentre os 7, é justamente aquele em que os encarnados trevosos encarnados que assumiram o corpo físico aqui na superfície da Terra, irão a óbito de uma forma bastante rápida, em decorrência da deformação de seus perispíritos, porque funciona assim, além da plasmagem, faz com que tudo que você faz de bom e de ruim se reflita no seu perispírito. O que é o perispírito? É o conjunto de chakras, duplo etérico, é o seu corpo espiritual, tá? Não querendo complicar muito, mas o perispírito, em linguagem kardecista, é o conjunto de vestimentas invisíveis aos nossos olhos, né? A nossa 3D, a nossa tridimensionalidade, é o conjunto de dispositivos dentre chakras, meridianos, nadis, né? Duplo etérico, que garante a nossa própria vida aqui na matéria, tá? Esse conjunto de dispositivos começa a ficar deformado, ou seja, o perispírito começa a se deformar violentamente na medida em que a pessoa começa a fazer o mal, na medida que a pessoa continua a fazer o mal, tá? Como é que esses trevosos encarnados não tiveram perispírito deformado e foram a óbito ainda e estão aí fazendo a maldade já há séculos ou até mesmo milênios? Ah, é aí que está. Seus pares, seus irmãos trevosos desencarnados, que são em torno de mais de 4 bilhões de criaturas, lá do outro lado, o que eles fazem? Eles vampirizam pessoas comuns, tiram ectoplasma dessas pessoas e injetam esse ectoplasma diretamente no perispírito de seus irmãozinhos trevosos encarnados. É por isso que os trevosos encarnados não vão a óbito com facilidade, conservam uma relativa saúde. Isso vai acabar. Isso termina com o exílio imediato dos trevosos desencarnados. A partir daí, os trevosos encarnados passam a ter seus perispíritos bastante deformados pela chamada lei de plasmagem, que é uma lei natural, tá? Se você só faz o bem, o seu perispírito começa a brilhar e você emite luz. Se você só faz o mal, o seu perispírito começa a se deformar e você vai a óbito, se você estiver encarnado aqui no plano material. É assim que acontece. Ok? Então, notem que num período relativamente curto, digamos 5, 10, 15 anos no máximo, talvez uma década, talvez menos, não se sabe,
a maior parte, ou mesmo todos os seres trevosos encarnados na superfície da Terra já terão ido embora. Que vai funcionar assim: o trevoso encarnado vai ter seu perispírito deformado violentamente, sem analgesia, não vai haver permissão do alto para haver remédio ou ação curativa, ou mesmo ação em que se retire a dor, ação de alívio das dores, sem analgesia, como dizia Dona Luíse, como diz Dona Luíse, ou seja, esses espíritos, muitos dos quais espíritos trevosos encarnados, muitos deles que basicamente ocupam posições de poder na hierarquia do governo trevoso do mundo, vão se haver com dores excruciantes, não vão conseguir fazer mais nada a não ser buscar médico e remédio para se livrar das dores, não vão conseguir e devem ir a óbito em relativamente pouco tempo. O que acontece como resultado disso? Para vocês terem uma ideia, vai haver uma transferência massiva de poder temporal dos trevosos encarnados para os mansos, justos e pacíficos, que vão gradualmente assumir o poder temporal aqui na superfície da Terra. É isso que vai acontecer, portanto, esse é um evento terminal extremamente positivo. O que dizer, então, dos 3 últimos eventos terminais, muito mais positivos ainda? E sabe qual é? O 5º evento terminal, extremamente positivo, é a volta do Cristo Jesus, governante planetário. Ele não vai reencarnar, não é nada disso. Ele vai se materializar temporariamente e vai falar telepaticamente com todos os habitantes encarnados do planeta. E note, vai se materializar em milhares de lugares ao mesmo tempo, num fenômeno espiritual chamado de ubiquidade. Somente criaturas excelsas, magnânimas, de luz pura, conseguem fazer alguma coisa desse tipo. Note também que o Cristo Jesus vai falar na língua natal de cada lugar em que ele se materializar temporariamente. Então, todo mundo vai ouvir a voz melodiosa, diáfana, magistral do Cristo Jesus ecoando em sua cabeça de forma indelével, de forma forte, de forma definitiva, né? O que Dona Luísa diz que vai acontecer em seguida é uma adesão não ao cristianismo em si, mas ao Cristo Jesus. Todo mundo que é na Terra espiritualizado vai bater cabeça para Jesus Cristo. É o que vai acontecer, tá? O que vai acontecer em seguida? Qual é o 6º evento terminal, também extremamente positivo? Chama-se a Grande Descida. Descida de quem? Dos seres estelares elevados. Para quem não sabe, nosso planeta só não se autodestruiu por causa da intervenção direta dos nossos irmãos mais velhos das estrelas. Essa é a nossa realidade. Tá? Eu não vou mergulhar muito a fundo nisso. Basta que vocês saibam que eles cuidam do nosso futuro, do nosso presente, do nosso futuro, muito mais do que a gente desconfia. Ok? Finalmente, como 7º evento terminal extremamente positivo também, conforme Dona Luíse nos diz também ainda, né? Teremos o quê? Teremos a descida da esfera de artes, ciência e conhecimentos, que vai ocupar o lugar do umbral. O umbral já está colapsando, vai ser completamente desmontado quando não houver mais trevoso nenhum, encarnado ou desencarnado, residindo na Terra. O umbral não vai ter mais razão para existir, né? Vai ser completamente desmontado e, no seu lugar, nas faixas vibratórias, né, correspondentes ao plano etérico, que é a faixa vibratória mais sutil do plano físico, e as 2 ou 3 primeiras faixas vibratórias do plano astral, que são as mais densas, onde se localiza o umbral, é ali que a nova esfera de artes, ciência e conhecimento vai se localizar, vai se situar. Eles, portanto, vão descer vibracionalmente falando, né, ocupando o lugar que hoje é do umbral. E isso vai mudar tudo. A vinda do Cristo, a grande descida dos seres estelares elevados e a descida da esfera de arte, ciência e conhecimento muda tudo no planeta para melhor. Ok? Vamos lá, gente. Vou pedir, então, à minha querida produção que coloque lá o primeiro vídeo que a gente vai analisar, posto que já falei o que eu pretendia falar, né? Dei essa pequena introdução. Passo a palavra agora à Dona Luíse. Tá? Vamos ouvir um
um trecho de aproximadamente 13 minutos, vai começar em 13 minutos e 40 segundos na live dela e vai até mais ou menos uns 26 minutos. Tá? Vamos aguardar um pouquinho se a produção conseguir dar conta de colocar lá esse trecho da live ocorrida em 13 de abril passado, anteontem, foi domingo passado, agora de noite. Tá? É nela que Dona Luísa dá a notícia bombástica. Vamos prestar atenção, portanto, em tudo que Dona Luísa disser. A notícia bombástica relativa ao quê? A quando começa a Operação Apagão. The number one tá? trick for an aging neck. Dr. Lakey, right? Plastic surgeon to the stars? Guilty. Okay, what's your best tip for... Pode também ficar com raiva dos trevosos, né? Enquanto não entra o vídeo, vou dar spoiler aqui de quando é que começa a Operação Apagão, e com a Operação Apagão começa o processo todo dos eventos terminais do ápice da transição planetária. Começa nesse ano de 2025, segundo informações obtidas por Dona Luísa recentemente. Ok? Vamos lá. As novidades, né, sobre os Cavaleiros Templários, eles ficam em uma nave somente para eles, e essa nave é perto aqui da Terra. Por que isso? Será que dá que para está botar... a serviço da luz. E essa nave, gente, qual que é a... A live já tem todas as informações, e quem está habituado, já está envolvido com esse trabalho aí, na busca da informação, já conhece o teu trabalho, já conhece as tuas informações pessoais, enfim, todos esses detalhes mediúnicos, todo mundo já sabe, né? Isso aí já está mais do que carimbado, como diz outro, e reconhecido publicamente. Então, vamos começar então a falar sobre a nossa live de hoje, os assuntos de hoje, né? Você naturalmente deve ter anotado aí tudo, eu também anotei aqui. E está chegando pergunta aqui no privado, mas eu não vou responder ninguém, porque não é a questão. As atualizações galácticas no sistema planetário Terra e até no sistema solar. Você vai começar com esse tema, é isso? Isso. Então tá. Então, nós temos aí as novidades, né, sobre os Cavaleiros Templários. Eles ficam em uma nave somente para eles, e essa nave ela é comandada por ninguém menos que Miguel Arcanjo, o Justo, o Belo, como eles mesmos dizem, né? Um ser esplendoroso e que está a serviço da luz. E essa nave, gente, qual que é a novidade? É que essa nave não vai demorar muito tempo, ela virá para perto aqui da Terra. Por que isso? Porque a operação, pessoal, está realmente muito próxima. As entidades não dão dia, nem data, nem hora certa, porque elas dizem que isso é uma informação privativa de nosso Cristo amado e que ele apenas compartilha com Deus Pai eterno. Porque ele virá de surpresa mesmo. Ele quer que a gente esteja alerta, ele quer que a gente esteja atento. Mas, de qualquer forma, os indícios apontam para uma grande probabilidade, gente, de que isso aconteça ainda este ano. Por que eu estou falando? Isso aí é um belo spoiler aí que eu estou dando. Recentemente, veio uma entidade muito, muito elevada, que é o Asclepíades, que ele já tinha se apresentado várias outras vezes, e que depois nós descobrimos que o Asclepíades, na verdade, ele é uma entidade que trabalha em esferas elevadíssimas aqui do planeta. Ele trabalha nas esferas de Nossa Mãezinha Maria Santíssima.
E, inclusive, até o capitão, que é o pessoal da equipe do Segundo Império, que me apoia, que trabalha comigo, nem eles sabiam quem eram as Asclepíades, porque eles são tão humildes que o Asclepíades, ele se, digamos assim, ele se apagava para aparecer na mesma densidade que toda a equipe que trabalha comigo. Então, eles descobriram isso e, ou seja, essa entidade, ela tem acesso a informações que nós aqui não temos. Inclusive, isso o próprio capitão me falou, tá? Ele falou, ouça bem o que essa entidade fala, minha filha, porque ele trabalha lá com Nossa Senhora. Ele sabe de coisas que nós aqui não sabemos, tá? E o que eu perguntei para ele? Que ele veio e falou, olha, veja direitinho os seus estoques, prepare tudo com calma, tenha tudo certinho para os eventos, para os 3 dias e 3 noites do apagão. E aí eu perguntei para ele, falei, pois é, né, Asclepíades, mas veja bem, o tempo de vocês é diferente do nosso tempo. Será que vai ser tão logo assim? E aí eu perguntei para ele, vai ser em 2026? E ele falou assim, vai ser antes, minha filha. Então, claro que eles não sabem o dia e a hora certinha, mas o período de tempo, gente, está realmente muito, muito próximo, tá? Pelo que eu entendi, esses eventos deverão ocorrer nos próximos meses, tá? Então, ainda estamos em tempo de arrumar as coisas com calma, não precisa ter uma provisão para 1 ano, para 10 anos, como se anda falando por aí na internet, de jeito nenhum. Uma preparação simples, só para poder passar por esse período aí dos 3 dias e das 3 noites, sem precisar sair de casa, porque as energias do lado de fora vão estar muito, muito intensas. Então, aconselha-se que as pessoas fiquem na proteção energética dos seus lares. Proteção essa que a gente já vai construindo desde já com a oração. É simples assim, pessoal, tá? Então, essa eu acho que é a informação mais importante que eu tinha, gente, para passar para vocês. Apesar de nós não termos o dia e horas certos, que eles não dão mesmo, mas é o que eles falam, né? Eles disseram assim, olha, minha filha, a gente não sabe o dia e a hora certa, porém, por todos os indícios que nós estamos observando, a lógica nos diz que haverá uma grande probabilidade de que os eventos aconteçam nos próximos meses. Então, tá próximo, né? E é bom que esteja próximo, porque a coisa anda meio pesada, né, gente? A psicosfera está se adensando, né? Existe um motivo para isso, né? Que eu vou contar para vocês daqui a pouco. E, enfim, nós temos que estar preparados, nós todos aqui que estamos encarnados, viemos preparados, gente, para enfrentar esses tempos. Então, não é para ficar desesperado, por favor, gente, por favor, não tenham medo. Pelo contrário, nós temos que ter, gente, a alegria, porque isso vai ser uma alforria que nós vamos ter, gente, dos seres trevosos que estão aí hoje atrapalhando tanto, se empenhando tanto em obstaculizar a nossa evolução, a evolução dos seres aqui do planeta que desejam estar em paz, que desejam evoluir, né? Vai ser um livramento dessa situação. E para ajudar nesse processo, já vou emendando os assuntos aqui, né, Jorge? Você vai acompanhando aí, vai me perguntando aí, tá? Então, olha, não tem muito tempo, eu tive contato com um ser maravilhoso da Confederação Galáctica.
Você sabe que tem, eu já expliquei, né? Tem o pessoal da federação e tem o pessoal da confederação. E esse ser que entrou em contato conosco, que o nome que eu consegui captar foi Roblot, mais parecido, né? Ele é da confederação e ele estava hospedado na nau Capitânia da Federação, que é aquela nave grandona que fica orbitando Júpiter, e ele estava lá acertando detalhes, digamos assim, administrativo-operacionais de recursos junto à Federação Galáctica. E muito querido ele e tal, conversamos ali, e o fato é que meses depois já foi anunciado que estava se dirigindo ao Sistema Solar uma grande frota da Confederação Estelar, gente. E essa frota já chegou no nosso Sistema Solar, eles chegaram em outubro de 2024, e eles já estão atuando, tá? Então, todo esse fenômeno que houve aí da revoada de discos voadores, OVNIs, que aconteceu em dezembro, né? Dezembro, janeiro, até hoje ainda tem alguns. Isso já é fruto da operação desses seres maravilhosos que fazem parte dessa frota estelar da Confederação. E por quê? Eles receberam, gente, uma ordem do Cristo, uma ordem, não que o Cristo, gente, ele pede as coisas, só que, assim, a imposição dele moral é tão grande que ele pede uma coisa, todo mundo sai correndo fazer, né, devido ao altíssimo grau de evolução dele. Então, ele pediu ao pessoal da frota da Confederação que monitorasse e impedisse que artefatos atômicos explodissem em caráter de guerra. Olha que coisa maravilhosa. Então, eles fizeram aí uma missão, né? E podem reparar que tem muitas notícias que foram dadas de objetos sobrevoando bases militares importantíssimas em todos os locais do mundo. Em alguns a gente sabe mais, em outros a gente sabe menos, dependendo da abertura do país, né? Normalmente a gente tem mais notícias dessas bases que ficam nos Estados Unidos, que ficam na Inglaterra, né? Porém, eles também estiveram nas bases da Rússia, também estiveram nas bases da China, tá? Da Coreia do Norte, que são regimes fechadíssimos, né? E qual foi a missão dele, gente, nessa revoada? Desarmar armamentos atômicos cujos militares aqui da Terra estavam planejando acionar por causa dessa bendita guerra aí, bendita não, né? Maldita guerra da Ucrânia e da Rússia, tá? E eles não só desativaram, como eles, assim, eu não sei nem como explicar, eles estragaram esses armamentos atômicos, de forma que eles não têm como ser religados. É assim, tá? E eles fizeram isso numa clara demonstração aos militares de que a Confederação e a Federação estão no comando das coisas, né? É claro, é óbvio que os nossos militares não vão assumir nunca isso, eles não vão falar para a população que tiveram seus armamentos desarmados, tá? Não são todos, tá? Eu sempre peço, eu oro, por mim eles podiam desligar tudo, mas eles estão desligando, assim, aqueles armamentos que iriam ser utilizados. Então, eles estão planejando lá um ataque. Não, nós vamos usar os armamentos tais da base X, Y, Z. Aí as naves vão nas bases X, Y, Z e desarmam tudo, tá?
Então, por isso que, graças a Deus, até agora, nós não tivemos nenhuma explosão, porque por eles isso já teria acontecido, tá? Então, nós temos que continuar orando muito, orando, pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que eu peço que todos os armamentos sejam desarmados, né? Porque isso é uma coisa muito importante. Agora, nem todos os objetos que estão sendo vistos são da Confederação, que isso acabou provocando uma reação muito grande dos. Estou com a imagem? Sim. Pessoal, todo mundo me vê e me ouve? Sim, né? Deixa eu comentar rapidamente o que vocês acabaram de ver, tá? Deixa eu explicar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, quem são os Cavaleiros Templários? São seres estelares avançados de outras raças que habitam outros sistemas solares, não o nosso, e que vão ajudar Miguel Arcanjo na sua missão de captura e exílio dos seres trevosos desencarnados aqui na Terra. Como é que eles vão fazer isso? Eles vão assumir a forma lá no astral inferior, lá no plano etérico, onde os desencarnados trevosos habitam, vão assumir as formas de cavaleiros templários. Por quê? É muito simples de responder. Porque, na realidade, muitos desses seres trevosos não encarnam há séculos e uma boa parte das encarnações pregressas, né, ou das últimas encarnações desses seres trevosos foi na Idade Média, onde eles começaram a respeitar muito os chamados Cavaleiros Templários, que na época eram a polícia, né, da superfície terrestre, tá? Mas isso já tem muitos séculos, né? Mas ficou aí culturalmente essa espécie de trauma, né? Esse respeito que os seres trevosos desencarnados têm para com os Cavaleiros Templários, e isso levou os seres estelares bolarem esse plano de plasmarem uma identidade, né, completa, né, de cavaleiro templário com direito a cavalo, né? Então, o fulano de tal, que é um ser elevado de uma galáxia que eu não sei nominar aqui, né? O que ele faz? Ele tem uma nave, né? Essas pessoas têm uma nave, tá? Essa nave já está se encaminhando e já está chegando no nosso planeta. Isso é uma indicação fortíssima de que a operação de captura e exílio dos seres trevosos encarnados está realmente para começar, está realmente para ter início, ok? A dona Luiz falou disso também, né? Ela começa o vídeo falando disso, né? Que as naves, ou a nave dos Cavaleiros Templários está chegando por aí. É disso que se trata. Então, notem que vai ser uma aliança entre São Miguel Arcanjo, suas hostes angélicas e arcangélicas, mais seres estelares elevados. Quando a gente fala de ser estelar elevado, gente, a gente está se referindo à elevação espiritual, à elevação de natureza ética e moral, não somente a elevação de natureza científica ou tecnológica, porque existem também os seres estelares não elevados, responsáveis por abduções traumáticas, são aqueles caras que, de vez em quando, abduzem, né, pessoas e geram experiências violentas, né, com esse sequestro, com esse tipo de abdução. Okay? Voltando ao que interessa. A Rússia está em guerra com a Ucrânia já há mais de 3 anos, e a Rússia já perdeu em torno de 500 mil, mais de 500 mil mortes, mais de 500 mil militares russos mortos na guerra contra a Ucrânia. Pergunto para vocês, por que o Putin, Vladimir Putin, ditador da Rússia, considerado o anticristo atual, ou um dos anticristos atuais, que tem lá o Trump competindo com ele, né? Na verdade, a gente pode falar de um pequeno conjunto de anticristos, dentre os quais figuram, com certeza, Donald Trump e Vladimir Putin. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: por que, apesar de estar praticamente perdendo a guerra,
Por que o Putin nunca usou nenhum armamento atômico? Por que o Putin nunca fez uso sequer das chamadas ogivas nucleares táticas, que nada mais são do que bombas nucleares pequenas? Pequenas em termos, né? É um eufemismo isso, né? São bombas que hoje são consideradas pequenas, mas, por exemplo, em 1945 foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki, né? O potencial, quando a gente fala de uma bomba pequena, a gente está se referindo a um potencial de destruição pequeno, tá? Comparado com o potencial de devastação de uma bomba nuclear de hoje em dia. Quem é ufólogo sabe que os seres estelares elevados já fizeram contato com as lideranças mundiais trevosas encarnadas, ok? Há muitas décadas, e já avisaram que não vai ter guerra nuclear de novo aqui na superfície da Terra. Já tivemos guerras nucleares no passado distante, na época de Lemúria e Atlântida. Não vou entrar nesse assunto, mas não seria a primeira vez, tá? Assim como já tivemos, segundo conteúdo trazido pela dona Luíse, um planeta que se autodestruiu e que obrigou os seres estelares elevadíssimos, aliás, a fazer uma coisa chamada ancoragem magnética. Fizeram uma espécie de grande band-aid galáctico, né, no nosso sistema solar, para que o nosso sistema solar não colapsasse. Porque notem que cada sistema solar é um sistema fechado, né, orgânico, harmonioso em termos de forças e contraforças de natureza gravitacional, magnética, etc. Quando um dos planetas desse sistema solar, né, explode ou sai de órbita, isso gera um desequilíbrio sistêmico completo no sistema solar em si. Nós já tivemos, na história pregressa do nosso sistema solar, conforme diz dona Luíse, um planeta que explodiu. Bezerra de Menezes e Chico Xavier faziam parte das lideranças planetárias desse planeta que se autodestruiu e foram corresponsáveis pelo que aconteceu, né? Não é à toa que hoje são luminares da luz, né? São luminares do bem e da luz, mas já tiveram seu passado trevoso também, assim como todos nós. Todos nós, um dia, já fomos demônios ou trevosos, né? E conseguimos efetivamente virar a mesa, conseguimos estar onde estamos, conseguimos hoje sermos buscadores do bem, da luz, do Cristo, do Buda, quem vocês quiserem, né? Dos avatares. Em suma, temos como objetivo a evolução contínua, né? A subida em direção ao infinito, não ficarmos estacionados aqui, né? Buscando fazer maldades como seres trevosos o fazem, né? Temos que ter, é claro, misericórdia dos seres trevosos, na medida em que são nossos irmãos também, e lembrar que nós já fomos como eles, né? Então, tendo comentado sobre esses dois aspectos, né, o que falta a gente comentar sobre esse trecho de vídeo? É claro que é a notícia bombástica mais impactante, que é o fato de que Asclepíades, que teve vida na Atlântida, né, e conserva o seu nome próprio, né, greco-romano, provavelmente de uma encarnação pregressa na civilização greco-romana, Asclepíades, trocando informações com a dona Luíse, responde a uma pergunta que ela inteligentemente fez. Qual foi a pergunta que dona Luíse fez? Vai ser em 2026 que vai começar tudo? Ela queria saber qual é o ano em que tudo começa. E perguntou de forma esperta se era em 2026. O que responde Asclepíades? Ele diz não, será antes. Ou seja, vai ser nesse ano de 2025. Quando? Não se sabe. Como a própria dona Luíse disse nesse trecho, essa é uma informação privativa do governante planetário, do Cristo Jesus e do Pai Eterno, que é Deus. Okay? Mas podemos, segundo esse livro aqui, que é o segundo livro de dona Luíse, chamado O Apagão e a Magnífica Operação de Miguel Arcanjo, da série Bastidores da Transição Planetária, volume 2. Já li ele todo, mais de 400 páginas. O que diz aqui esse livro, num trechinho dele? Diz assim: ao homem é permitido pesquisar, estudar e buscar a época em que isso tudo vai acontecer. Que época seria essa? É a época do ápice da transição planetária, em que esses eventos terminais vão acontecer. Essa época, provavelmente, é o nosso inverno aqui do hemisfério sul. Por quê? Porque existe uma outra parte
desse livro, que fala justamente uma fala dos seres estelares, né, em que se fala o seguinte, né, os seres estelares dizem assim: não vamos dar início à Operação Apagão quando for inverno lá no hemisfério norte, porque congela tudo. Se a população do hemisfério norte, da Europa, Estados Unidos, né, alguns lugares dos Estados Unidos, no inverno, ficar sem calefação interna, ficar sem aquecimento interno em suas residências, vão morrer congelados todos, né? Em 3 dias e 72 horas está todo mundo morto. Não é para isso que a gente veio aqui para ajudar, né? Ou seja, a Operação Apagão não terá início quando for inverno no hemisfério norte. Quando é que é inverno lá? Quando é verão aqui. O nosso verão, dezembro, janeiro e fevereiro, aqui no hemisfério sul, no Brasil, corresponde ao inverno deles. E quando é que é verão lá? Ah, é verão lá quando é o nosso inverno aqui. O nosso inverno começa em junho e vai até agosto, junho, julho e agosto. Junho, julho e agosto é quando é verão no hemisfério norte. Então, é bastante provável, penso eu aqui, estou elucubrando, que essa Operação Apagão tenha início ou em junho, ou em julho, ou em agosto. Vou mais adiante. Tenho, para mim, uma intuição muito forte. Não é um chute, né? Eu diria que é uma estimativa. Né? Uma estimativa é chamada de educated guess, né? É um chute bem educado, né? Uma estimativa baseada em informações anteriores. Né? Que informações são essas? Me refiro ao dia 25 de julho, que no calendário maia é conhecido como dia fora do tempo. É como se fosse uma data que separa o ano anterior do ano seguinte. É como se fosse o 31 de dezembro do calendário maia. O 1º de janeiro do calendário maia, entre aspas, é o dia 26 de julho. Eu desconfio, portanto, que isso vai acontecer basicamente quando passar o dia 25 de julho, não sei exatamente por quê, é uma intuição muito forte que eu tive. Tá? Mas pode ser que sim, pode ser que não. Estou dividindo com vocês, né, minhas elucubrações, é o que me resta fazer. É uma intuição muito forte que eu tive a respeito disso. Tá? Aconteceram coisas aqui em nível particular que me levaram a crer que talvez seja por aí, mas eu realmente não sei, quem sou eu para saber. Vamos saber somente quando acontecer. Quando acontecer, vão haver sinais, 2 tipos de sinais. Primeiro, durante mais ou menos meia hora, o grande silêncio. Toda a natureza vai ficar silenciosa, não se vai ouvir canto de passarinho, grilo piando, nada, nada, zero de sons da natureza. Isso vai ser muito estranho. Isso quer dizer que esse som, ou ausência de som na natureza, vai marcar o início de tudo. Né? É basicamente, não vou lembrar agora o versículo e o capítulo, mas isso está no Apocalipse bíblico. Assim também como o toque da 7ª trombeta, que é outro sinal bíblico, está no Apocalipse bíblico, né? Que diz assim: a 7ª trombeta será tocada. Segundo Dona Luíse, somente quem tem clareaudiência, somente quem tem condição de ouvir com seus ouvidos extrafísicos, vai ouvir o toque da 7ª trombeta. Ok? Quando houverem esses 2 sinais, o grande silêncio da natureza e o toque da 7ª trombeta, que muitos vão ouvir, mas outros não, aí sim você pode crer que horas depois começa tudo. Mais uma dica, segundo também Dona Luíse, o apagão começará quando for noite aqui no Brasil. Então, é como se a gente já amanhecesse no dia seguinte, sem eletricidade, sem internet, sem TV, sem nada. Tá? 3 dias depois, 3 dias e 3 noites depois, 72 horas depois, volta a eletricidade, mas a internet não volta e nem as telecomunicações voltam. Especula-se que venhamos a ficar sem internet, TV fechada, TV aberta, streaming, etc., durante talvez um ano, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, porque, como eu já disse, isso vai depender de como reagirá a humanidade à Operação Apagão. Ok? Vamos colocar, produção, por gentileza, o segundo trecho de vídeo, que eu queria comentar, acho que já comentei. Tá. A produção gentilmente me cedeu aqui o capítulo. Isso que eu acabei de falar está no Apocalipse, capítulo 8. Vejam lá os versículos com calma. Tá?
Vale a pena comentar também o que Dona Luísa falou a respeito da oração. Todo o vídeo dela, eu já devo ter assistido acho que 80% ou 90% dos vídeos dessa senhora. Todo o vídeo dela, nos últimos meses, ela pede a mesma coisa, gente. Oração por mais suavização. Oração pela paz no mundo e, principalmente, oração por mais suavização. A gente pedindo pela misericórdia divina, pedindo a intervenção direta do Cristo Jesus, mais intervenção direta na forma de mais suavização. Mais suavização quer dizer o quê? E terremotos menos intensos, maremotos menos intensos, menos destruidores. Na medida em que aqui no Brasil o povo reza, esse tipo de informação chega lá no alto. Por quê? Porque hoje em dia, para a nossa felicidade, está ocorrendo um fenômeno chamado amplificação das mensagens da oração. Tudo que você faz em termos de oração, reza, está sendo amplificado de forma natural. Por quê? Para quê? Porque a oração nunca teve uma importância tão grande, tão enorme, como nos tempos de hoje. Para vocês terem uma ideia, o Brasil será poupado, é só olhar lá o vídeo 114, né? Como eu já falei. O Brasil será poupado comparativamente, será pouco afetado, né? Diz lá o vídeo 114. O Brasil será pouco afetado pela Operação Despertamento Físico, né? A Operação Apagão, todo mundo, todo o planeta entra, sem exceção. Ok? Mas durante a Operação Despertamento Físico, segundo o vídeo 114, o Brasil será pouco afetado e terá seus rebanhos e suas criações e cultivos, né, suas lavouras preservados. Por quê? Já falei isso também no nosso encontro passado, porque ao Brasil caberá a missão sacrossanta de auxílio solidário e fraternal ao resto do mundo. Não somente vamos doar alimentos, mantimentos, remédios, calçados, vestuário, não é só isso, não. Vamos abrigar, vamos acolher, vamos doar afeto, amor, carinho, compreensão, vamos doar tolerância, vamos doar paciência, vamos doar toda uma atitude de calma e serenidade, né? Pedindo às pessoas que não se matem, por exemplo, pedindo às pessoas que considerem que isso vai passar, que considerem a esperança, a alegria, troquem o medo e o terror e o pânico por esperança e alegria, apesar de a situação, no momento, ser um tanto caótica. Na medida em que cada um de nós, despertos nesse contexto, consiga brilhar a sua própria luz e fazer com que as pessoas à sua volta se acalmem, se asserenem, fiquem mais esperançosas e mais alegres, teremos cumprido nossa missão individual aqui de trazer um pouco de luz, de paz e serenidade, um pouco de amor à nossa volta. Pensem nisso. Ok? O Brasil, de acordo com o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro de Humberto de Campos, da primeira metade do século XX, de 1938, psicografado por Chico Xavier, não podia ser outro, né? Prefácio de Emmanuel, aconselho a leitura desse livro. Segundo esse livro, o Brasil será o grande luminar, será o grande país geopoliticamente líder do que restar da estrutura geopolítica mundial após a Operação Despertamento Físico. E vai ser líder não porque vai ter armamento, não. Não porque tem exército, não. O Brasil não tem exército nenhum, praticamente, comparado com as grandes potências bélicas do mundo, né? O Brasil vai ser líder geopolítico pelo exemplo reto e digno de auxílio fraternal, de auxílio solidário, de salvamento de vidas, literalmente falando. Os médiuns todos, não me canso de falar isso, tá? Não é um, não é dois, são diversos médiuns que, ao longo, médiuns brasileiros e internacionais, todos eles vendo a mesma coisa, que, no final dos tempos, haveriam diversos navios, diversas embarcações de tamanhos variados, todas elas vindo para o Brasil carregadas, apinhadas de gente, de pessoas sobreviventes do que aconteceu em seus países de origem, provavelmente terremotos, maremotos, etc. Tá? Então, quem está na Europa, quem tem parentes na Europa, avise seus parentes, seus amigos que dê um jeito de voltar para o Brasil. A Europa, a América do Norte, a China, a Rússia, o hemisfério norte como um todo é uma área, diria eu, muito mais comprometida karmicamente do que o hemisfério sul. O Brasil tem apenas 3 grandes pecados kármicos.
a Guerra do Paraguai, a abolição tardia da escravatura e o genocídio indígena que até hoje continua. Mas, comparados com a Europa, com os Estados Unidos, com Rússia, etc., né, nós temos, digamos assim, compromissos kármicos muito mais suaves do que esses outros países, que devem ser muito mais severamente atingidos durante o que se convencionou eufemisticamente de chamar de operação de despertamento físico. Dona Luísa doura muito a pílula dizendo assim, olha, somente os países muito materialistas serão atingidos. Nós sabemos que existe uma correlação entre a questão kármica daquela nação, o que ela fez de bom e de ruim ao longo da sua existência e o que vai lhes acontecer nos chamados dias de juízo, os chamados dias finais, nos chamados dias do ápice da transição planetária. Porque essa operação de despertamento físico, né, que vai acontecer, repito, apenas poucos dias depois de terminada a Operação Apagão, nem 10 dias depois de terminada a Operação Apagão, começa a Operação Despertamento Físico, terremotos, maremotos, escambau. E aí, vai acontecer mais aonde? No hemisfério norte, possivelmente, conforme eu penso, né? Dona Luísa fala apenas que vão ser localizadas, vão ser cataclismos ou catástrofes localizadas e eu já cansei, gente, de encher o saco dela perguntando mais detalhe e ela não diz e ela está certa. Primeiro, porque ela não tem informação. Segundo, porque não é missão dela transmitir medo, pavor ou pânico, e sim esperança e alegria. É o que eu estou buscando fazer aqui também agora. Ou seja, dos 7 eventos terminais, 2 são de natureza negativa, mas os 5 restantes são de natureza extremamente positiva. Como não deixar de ficar alegre e esperançoso com a volta do Cristo, com a grande descida dos irmãos estelares mais velhos nossos, dos nossos irmãos das estrelas, como não ficar alegre e esperançoso com a descida da esfera das artes, ciência e conhecimento? A partir daí, tudo vai mudar para melhor no nosso planeta e, como diz a Dona Luísa, estaremos com os 2 pés no chamado mundo de regeneração. Os eventos terminais serão justamente os eventos que vão pontuar a transição planetária de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Ok? Vou pedir, então, à nossa produção que coloque lá o segundo trecho da live da Dona Luísa. São só 10 minutos. Em seguida, eu volto a comentar rapidamente com vocês. E, se quiserem, abrimos para algumas dúvidas, tá? Vamos lá? Né, vegano, digamos, vegano, vai ser, acho que até vegano mesmo, de uma forma confortável para todos, né? Então, assim, é muito, muito interessante isso da gente estar vivenciando, gente. Isso é uma coisa maravilhosa. Todos nós estamos tendo uma chance extraordinária. Essa vivência nossa hoje aqui, nesse momento de transição, está nos trazendo, gente, muito mais evolução do que as demais encarnações que nós tivemos. Eu já tive entidades que me contaram que essa encarnação que todos nós estamos passando, com todas essas dificuldades, essa luta moral que nós vemos hoje em dia, porque é isso que nós estamos vivendo, né? Essa inversão de valores, essa tentativa de ridicularizar as pessoas que são íntegras, que têm fé, que acreditam, né, em Jesus, que acreditam em Nossa Senhora. Gente, isso é uma luta mesmo. Tem horas que você fica meio cansado de tanto lutar contra isso. Mas, em contrapartida, gente, todos nós diz que essa encarnação aqui vai valer por 3. Ó, gente, 3, tá? Então, vamos ficar contentes, vamos nos animar, porque a gente só tem a ganhar. Isso aí é maravilhoso, essa informação aí de ponta. Bom, eu não sei se eu vou... Posso passar umas 2 ou 3 perguntas? Pode. Pode passar aí. Eu gostaria... Alô, Josi, você está por aí na equipe técnica aí, tá ligada na fita?
Antes de eu passar aqui alguma coisa minha aqui, quero saber se tem alguma coisa aí do chat para perguntar, se não tem, porque aí... mas antes da gente entrar na pergunta, eu gostaria de entrar aqui nessa questão da proteção do ancoramento, da moratória planetária, né, que está sendo dado aí, de uma colher de chá, digamos assim, né? Pode falar um pouco sobre isso aí, Luiz? E talvez vai acontecer também essa moratória, a questão de amenizar os 3 dias de escuridão, alguma coisa assim. Pode passar alguma informação a esse respeito, amiga? Posso sim. Então, gente, eu falei para vocês do ancoramento, né, que houve. E o que aconteceu? Quando esse planeta que tinha entre Marte e Júpiter, ele explodiu e precisou ser feito esse ancoramento, todos os cristos do sistema solar, tá? Porque todos os planetas do sistema solar são habitados em dimensões diversas, porque Deus, dentro da sua sabedoria, o que ele fez? Ele coloca cada civilização numa determinada dimensão. Para quê? Para que umas não atrapalhem as outras. Elas começam apenas a se conhecer e a se conectar quando elas atingem um grau já mais elevado de elevação moral, tá? Então, os cristos de todos os planetas do sistema solar ficaram muito preocupados quando aquele evento aconteceu. Porque se qualquer um dos outros planetas acontecesse a mesma coisa, talvez o sistema solar não conseguisse resistir a um segundo ancoramento, tá? Por isso, então, quando nós aqui do planeta Terra fizemos a bomba atômica, todos os cristos se preocuparam muito, 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 muito. E foi feito, então, um grande concílio desses cristos, né? Aonde, obviamente, né, Jesus estava fazendo parte, e os demais cristos apresentaram ao nosso Cristo a sua grande preocupação de que nós havíamos atingido um estágio tecnológico sem a correspondente evolução moral. E o que eles pediram ao Cristo, então? Por favor, faça já a transição planetária da Terra. Só que naquela época, se Jesus fosse fazer a transição, essa transição, ela seria muito mais dura, ela seria muito mais violenta para nós, para o planeta, justamente porque nós ainda não tínhamos não tínhamos atingido um grau mínimo ali de maturação evolutiva. E aí, o que Jesus contrapôs, né? Ainda bem, né, gente, que ele é um amor. Meu Deus, nossa. Ele falou assim para o pessoal, falou, olha, eu fiz meus estudos aqui e tal, e eu cheguei à conclusão que uma boa parte, a maioria da população do planeta está atingindo, está muito próxima de atingir o grau mínimo para fazer essa passagem, né, de mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Então, eu proponho para vocês, por favor, concedam aos habitantes do planeta Terra uma moratória, que para eles, gente, 50 anos é nada. Para nós é tempo, mas para eles é 5 minutos. E falou assim, concedam esse tempinho aí de moratória, porque eu quero crer que essa população vai chegar no grau necessário para que a transição seja mais suave. E então os outros cristos concordaram, falaram, não, tudo bem, você é dos mais experientes, você está falando isso, a gente concorda, né? Então, que esse processo de transição não aconteça exatamente nesse momento. E aí foi dado, então,
o prazo de 50 anos, a partir de 1969, quando o homem subiu à Lua, e que se encerrou em 2019. Durante esse período de 50 anos, o que o Cristo propôs à espiritualidade do planeta aqui? Que nós não entrássemos numa terceira guerra mundial, que os países conseguissem se tolerar minimamente, sem entrar num grande conflito, né? E, para a nossa grande sorte, gente, no dia 4 de julho do ano de 2019, nós conseguimos encerrar o nosso prazo de 50 anos sem termos ingressado numa terceira guerra mundial, né? Porque a moratória dizia isso. Se a humanidade entrar numa terceira guerra mundial, a transição vai se iniciar imediatamente, tá? E aí, gente, realmente não ia sobrar pedra sobre pedra. Tudo aquilo que João viu há 2000 anos atrás, quando ele recebeu mediunicamente o livro do Apocalipse, iria se cumprir, até pior, tá? Mas como nós não somos o lixo que querem nos fazer acreditar que somos, nós conseguimos cumprir esse período com total êxito, gente. Nós não entramos numa terceira guerra mundial, tá? E com isso, nós então obtivemos, gente, muitas e muitas e muitas suavizações no nosso processo da transição planetária. Então, gente, é uma notícia excelente, é uma notícia maravilhosa, que eu não sei por que o pessoal não repercute mais, porque as notícias que eu vejo sempre sobre a transição é uma coisa horrorosa, vai acabar tudo, vai ser uma tragédia. Gente, já foi extremamente suavizado isso. Não quer dizer que não vai acontecer nada. Coisas vão acontecer, porque nós ainda somos um planeta de expiações e provas. Porém, o que vai acontecer, gente, vai ser muito mais suave do que o que originalmente tinha sido projetado para a nossa transição planetária, né? Então, assim, eu adorei saber essa notícia aí dessa grande reunião que houve, né? Inclusive, o nosso queridíssimo Chico Xavier falou sobre ela, né? Nos deu essas notícias, mas principalmente ela aconteceu, gente, por causa desse problema do ancoramento, porque Pessoal, essa segunda parte, esse segundo trecho de aproximadamente 10 minutos, é também igualmente revelador, porque ali Dona Luísa nos conta a história real e verdadeira da tal da moratória kármica, né? Também chamada de data limite, né? Por Chico Xavier e companhia. Okay? Portanto, foi uma moratória de natureza kármica, condicionada a uma aprovação, né? Na verdade, era uma grande provação coletiva, né? E nós passamos nessa aprovação, nós fomos exitosos, tivemos sucesso nessa aprovação coletiva ao não nos envolvermos em conflitos bélicos, né? Coletivamente falando, que resultasse numa terceira guerra mundial. Que, como Dona Luísa acabou de dizer, se tivéssemos feito essa bobagem, né? O ápice da transição planetária viria com força total, acabando com tudo. Ok? São 10h09, mais ou menos. Aliás, são 9h08 para 9 minutos. Não quero avançar demais aí no horário, né? O que eu queria passar hoje para vocês, eu já passei. Deixa eu comentar rapidamente aqui esse segundo trecho da live da Dona Luísa, que eu recomendo que todo mundo veja. Quando esse segundo trecho começou, ela estava falando de uma futura mudança que vai haver na população futura, em que todos nós aqui nos transformaremos em vegetarianos. O consumo de carne animal será abolido na Terra do futuro, no mundo regenerado. Tá? Dentre outras coisas, tem muito mais coisa interessante para se falar em torno do nosso futuro.
E não é lá para frente, não. Tem muita coisa que vai acontecer ainda nesse século XXI, segundo eu andei lendo e pesquisando, né? O que seria tema aí para futuros encontros. Mas, reverberando o que Dona Luísa falou, achei interessante mostrar para vocês a história da suavização. Ou seja, está havendo suavização, sim. Vão acontecer coisas ruins? Vão, mas não vai chegar nem perto do que iria acontecer se não fosse a intervenção do Cristo Jesus na Conferência Galáctica dos Cristos. Deu para compreender que não existe só um Cristo, né? Cristo é uma posição hierárquica. Cristo é um cargo honorífico de luz pura. Cristos em grego quer dizer ungido, ou ungido, ou ungida, né? Ou seja, todos nós caminhamos em nossa ascensão evolutiva em direção à luz, ao bem, a Deus. Todos nós um dia seremos como Cristo, faremos coisas que ele faz hoje em dia, tá? Bom, deu para perceber, então, que o Cristo foi extremamente exitoso em propor na Confederação Galáctica de que fez parte, naquela reunião lá dos Cristos, né? Propôs essa moratória kármica, ela foi aceita, a população encarnada e desencarnada aqui na Terra, nossa humanidade, conseguiu passar na aprovação de não entrarmos em guerra, né, nesses 50 anos, de 69 até 2019. Isso começou em julho de 1969 e foi até julho de 2019. Não à toa, já no ano seguinte, 2020, acontece o quê? A Covid-19, né? A pandemia começa a acontecer como uma forma de fazer as populações bélicas do planeta, as nações poderosamente bélicas do planeta, conseguirem não ir à guerra praticamente em seguida, mas não prestou muito, né? Por quê? Porque 2 anos depois, 2022, Putin, nosso querido anticristo, invade a Ucrânia, começa a guerra da Ucrânia, e ele só não utilizou armamento nuclear lá porque foi impedido pelos seres estelares avançados, elevados, conforme Dona Luísa nos contou. Okay? Aliás, esse tipo de recado que os seres estelares avançados dão para as nações poderosas aqui na superfície terrestre, né? Isso acontece já há tempos, né? Bom, como somente é possível acreditar quando vira um fato, né? Nada disso é conhecido, né? Isso tudo é segredo militar, isso tudo é segredo de Estado, né? A própria interação ou relação dos seres estelares pouco elevados ou não elevados com as nações bélicas da superfície da Terra também é um grande segredo de Estado, né? Isso tudo está para ser desvelado, tá? Gente, não quero avançar muito mais, quero saber se alguém tem alguma dúvida. Eu posso esclarecer alguma dúvida de alguém aqui? Alguém quer efetivamente colocar alguma dúvida que a gente possa esclarecer? Passo a palavra a vocês, então. Alguém quer falar alguma coisa? Noto a presença da querida Angélica aqui. Grande abraço, grande beijo, Angélica. Manda um abraço lá para o Saulo, por favor. Quer falar alguma coisa, Angélica? Bom, eu acho que não. Alguém gostaria de colocar alguma dúvida? Se não, vamos terminar e daqui a 15 dias, na próxima quinzena, vamos continuar aprofundando e detalhando mais os eventos terminais e seus resultados práticos em nossas vidas, tá? Vou oferecer aqui uma última informação. Ok, Angélica? Fique à vontade. Dona Luísa ficou de nos avisar. Existe uma pequena comunidade formada em torno dos vídeos da Dona Luísa lá no YouTube. Ela já tem quase 60 mil inscritos, né, em menos de 2 anos de atividade. É bem menos que um professor Laércio, que tem 540 mil, né, que um Júnior Regrase, que tem outros 500 mil, e por aí vai. Mas a gente chega lá. De qualquer forma, o combinado foi o seguinte: a pedido expresso nosso,
Dona Luísa vai dar o alerta, vai dar o alarme. Assim que o Sol começar a emitir uma sequência de flares, de explosões solares, que vão ejetar massa coronal solar, que vai chegar no planeta Terra, que vai gerar o apagão, porque é assim que vai acontecer, vamos ter uma janela de oportunidade, a última janela de oportunidade para se fazer alguma coisa a respeito. Quem quiser, por exemplo, sair do Rio de Janeiro e ir para outro lugar, no interior, né, num lugar mais alto, vai poder fazer isso. Vai ser uma última janela de 12 a 48 horas, né, de tempo, que é mais ou menos esse período que uma massa coronal ejetada do Sol leva para chegar até a Terra, né? Então, dependendo da velocidade, da quantidade de massa coronal ejetada, de uma série lá de fatores, essa massa coronal pode levar, no mínimo, 12 horas, no máximo 48 horas para chegar aqui na Terra, mas vai chegar, e quando chegar, vai gerar o apagão eletromagnético, também chamado de operação apagão ou apagão tecnológico. Tá? A Dona Luísa ficou de nos dar o alerta assim que as primeiras explosões efetivamente acontecerem, né? É evidente que ela já vai ter também a favor dela, ela já vai ter sentido, como médium psicógrafa que é, como médium telepata que é, ela já vai ter sentido não só a sétima trombeta tocando, como também o grande silêncio da natureza, ou seja, ela já vai ter certeza de que aquilo que ela está vendo acontecer no Sol é o momento devido ao momento chegado, né, dos chamados dias de juízo. Tá? Não se aconselha, não se recomenda em absoluto que a pessoa saia de casa nesses 3 dias e 3 noites. Tá? Fique em casa. Vamos revelar o porquê em detalhes daqui a 2 semanas, ok? No nosso próximo encontro, tá? Quando vamos aprofundar e detalhar mais o que é a Operação Apagão, como é que vai se dar a Operação Despertamento Físico e como é que vai se dar também a operação, a chamada magnífica Operação de Miguel Arcanjo, que é a de captura, triagem e exílio imediato de mais de 4 bilhões de seres trevosos. E o que vai acontecer também, né, mais detalhes serão oferecidos daqui a 2 semanas, com os trevosos encarnados, né, que ocupam posições de poder temporal aqui na superfície da Terra. Tá legal, gente? Vou terminar, então, já que ninguém quer falar nada, ninguém tem dúvida nenhuma. Agradeço a todos a paciência, agradeço a todos a oportunidade de falar a vocês, ok? E vamos tocando todos os dias com fé, com esperança, com alegria, lembrando que quem tiver o hábito da oração, por favor, peça por mais suavização para o planeta como um todo, em especial para o Brasil, é claro. Peça também pela paz no mundo. Quem não tiver esse hábito, pense seriamente em começar a cultivar esse hábito ou da oração, né? Porque o hábito da oração será extremamente importante como meio de proteção que nos restará em meio ao apagão eletromagnético, em meio à atmosfera extremamente densa e ameaçadora em termos psíquicos que haverá durante 3 dias e 3 noites em função da captura e exílio dos seres trevosos, que não vão se entregar sem alguma luta, é claro. Tá? Mais detalhes disso vou fornecer no nosso próximo encontro daqui a 2 semanas. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Um grande abraço a todos. Isso, concordo com a Marina. Um beijo para a Marina também. Tá? Gente, muito obrigado a todos. Né? Uma ótima semana para todos. Estão me pedindo para ler o que o Horus escreveu. Sim, foi o Horus que escreveu, pensei que fosse a Marina. Oremos para que parte dessa suavização seja para que possamos intuir um pouco melhor o tempo em que esse primeiro evento ocorra, para que possamos ter uma chance de estarmos mais prontos. Concordo contigo, Horus. Eu já estou oferecendo a vocês aqui os meus insights. Para mim, vai ser ou em junho, ou em julho, ou em agosto. Se eu tivesse que apostar, apostaria de 26 de julho até 31 de agosto. Tá? Mas quem sou eu para saber ao certo, né? Mas quem viver, verá, e com certeza estaremos todos vivos lá, né? Para podermos fazer a diferença para o bem, para a luz, de forma positiva, quando formos chamados a servir. Lembre-se disso. Todos nós seremos chamados a servir, a auxiliar fraternamente ao próximo. Será a nossa grande chance de trabalho redentor
lembrem-se disso. Tá? Um grande abraço a todos, um grande beijo a todos. Namastê, tenham uma ótima semana.